Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, nesse dia nublado na cidade santa de Jerusalém. A cidade toda está tomada pelos seus moradores, que correm os mercados locais, ultimando os preparativos finais para o início da celebração de Pessa, que terá lugar logo após o término do próximo Shabat. E hoje é um dia muito especial para mim, porque depois de um ano de trabalho duro na fábrica de Matzot Yehuda, eu inicio o meu recesso de Pessa. Ainda ontem produzimos as últimas unidades de matzot para serem distribuídas pelos mercados israelenses, e depois de terminarmos a produção e limparmos a fábrica, fomos todos tomados de um sentimento enorme de satisfação, de dever cumprido, pois sabemos que não só em Israel, mas no mundo todo, judeus vão poder contar com as matzot necessárias para cumprir esta mitzvah da Torá, que é comer esse alimento santificado, que evidentemente não tem hametz, que é kasher lepessa, não só durante o seder de Pessa, que tem lugar na primeira noite, mas durante toda a semana, celebração de Pessa. E eu, como tantos outros israelenses, vim ao centro com esse mesmo objetivo: ultimar os preparativos finais para a celebração do Shabat e também de Pessa. E busquei nesse pequeno parque urbano a paz necessária para poder compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Meu objetivo no dia de hoje é evidente: falar sobre Pessa. E ao longo dos anos, desde o início da minha Teshuvá, eu tenho ouvido, tenho lido os sábios da Torá nos dizerem que, por ocasião de cada uma dessas celebrações, da ampla gama de efemérides, me permitam sentar aqui, da ampla gama de efemérides que fazem parte do calendário judaico, que nessas ocasiões uma janela espiritual se abre, podendo beneficiar cada judeu nesse momento tão singular da história do judaísmo. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de, no nosso grupo no Facebook, enviei também pelos nossos grupos no WhatsApp, um texto do Rabino Shalom Arush, no qual ele argumenta nessa mesma direção, ou seja, de que há, durante a celebração de Pessa, uma oportunidade espiritual única, disponível para cada judeu, independentemente do lugar em que ele se encontre no mundo, e que nós não devemos perder essa oportunidade. Vejam, em cada celebração do calendário judaico, nós revivemos as experiências vividas pelos nossos ancestrais, mas não é difícil compreender isso do ponto de vista histórico, mas sobretudo como parte da manutenção da nossa tradição. Agora, quando os nossos sábios dizem que é mais do que isso, que é um benefício espiritual, que é uma janela aberta que nos dirige uma luz que pode beneficiar cada judeu, isso nos exige uma reflexão superior. É preciso compreender isso. E no dia de hoje, eu tenho a pretensão de tentar explicar a cada um de vocês que me ouvem, judeus de todas as partes do mundo, de que maneira exatamente nós podemos obter benefícios espirituais no momento de cada uma dessas celebrações, e particularmente agora em Pessa. E quando o Shabat se encerrar e as famílias se reunirem em volta da mesa, e o chefe da família, o mais sábio, tiver a oportunidade de começar a recontar a história do êxodo do Egito através da Agadá de Pessa, ele vai fazer aquilo que o nosso povo tem feito ao longo de milhares de anos, que é o relato verbal. É bem sabido que o principal objetivo do Seder de Pessa é justamente por meio desse relato verbal revivemos a experiência amarga e opressiva que o nosso povo atravessou durante o período que foi escravo no Egito, mas sobretudo da forma como a nossa libertação milagrosa ocorreu, de tal modo que esta é uma obrigação da Torá, é uma mitzvah que ordena a cada judeu, por ocasião de Pessa, recontar essa história. E os nossos sábios nos ofereceram isso por meio da Agadá, que procura oferecer detalhes minuciosos dos acontecimentos que envolvem desde a chegada de Moshe Rabbeinu no Egito, descendo de Midian, até o momento em que nós atravessamos o Mar Vermelho em direção ao deserto, em direção à liberdade. E a Torá nos diz que esta é uma obrigação, um mandamento divino. Está lá em Shemot 13:8, algo como: e naquele dia contarás a teu filho, isto é por causa do que o Senhor me fez
quando saí do Egito. Portanto, a leitura da Agadá não é opcional, não é voluntária, é obrigatória. E alguns de vocês aí do outro lado da câmara poderiam me perguntar, mas Átila, vocês, nas suas leituras diárias, não se recordam do êxodo do Egito todos os dias? É verdade. É verdade que cada judeu, em cada parte do mundo, ao realizar as suas orações, lembra, porque o nosso Sidur traz, no conjunto das orações, essa lembrança do momento em que a Kadosh Baruch Hu, com sua mão estendida e forte, nos libertou do Egito. Mas o cumprimento da mitzvah, da leitura da Agadá, é diferente. Ela tem uma natureza diferente, porque o judeu, quando reza, mesmo em Minyan, uma sinagoga, mesmo que essa sinagoga esteja lotada de judeus, essa lembrança se estabelece como um esforço de introspecção que é individual. Ou seja, nós oramos, lembramos desse fato e relacionamos a bondade divina, a misericórdia do Criador no momento das nossas orações. Mas na leitura da Agadá, que é feita em família, com outros convidados, mesmo entre os estudiosos da Torá, existe o pressuposto de que ao recontarmos haverá uma participação ativa dos membros da família. Ou seja, uma discussão detalhada terá lugar durante a noite do Seder de Pêssah. E isso é tão central. O que é central, Átila? A necessidade desse diálogo ativo, que mesmo que um judeu se encontre por quaisquer circunstâncias sozinho, e ele tenha que realizar o Seder de Pêssah sozinho, ainda assim ele terá a obrigação de fazer pelo menos além de recontar, né, toda a história do Êxodo, as 4 perguntas do Manistaná. Mesmo que ele esteja sozinho, ele deve fazer a si mesmo essas perguntas e procurar responder, de modo que ele possa se beneficiar desse momento, revivendo os acontecimentos e obtendo uma compreensão mais ampla daquilo que o nosso povo teve que enfrentar durante o período que permaneceu no Egito. E a Torá oral, por meio do Talmud, no seu tratado de Pessahim, nos ensina que, preferencialmente, essas 4 perguntas devem ser feitas pelos nossos filhos. Mas se nós não tivermos filhos, ou se eles não forem suficientemente inteligentes para dirigir na noite do Seder de Pêssah essas 4 perguntas, a nossa esposa deve assumir essa responsabilidade. Mas se você não é casado e vai passar o Seder de Pêssah sozinho, não tem uma esposa, ou ela não é suficientemente inteligente e capaz de dirigir a você as 4 perguntas, você deve fazer, como eu disse antes, a si mesmo essas perguntas. Mesmo que durante o Seder de Pêssah sejam sentados à mesa grandes estudiosos da Torá, que têm toda a sua vida dedicada ao estudo da Torá, um deve fazer ao outro, mesmo que eles conheçam em detalhes todos os acontecimentos que envolvem a libertação do povo judeu do Egito. É esse mesmo tratado do Talmud que nos obriga a relatar a história do Êxodo durante toda a noite. E eu já tive a oportunidade de participar de Seder de Pêssah, que de fato durou por horas sem fim. Por quê? Porque na mesa estavam sentados estudiosos da Torá que iam acrescentando no relato da Agadá pequenos detalhes. E é curioso destacar o fato de que a Torá proíbe que no cumprimento das inúmeras mitzvot da Torá nós aumentemos o nosso nível de obrigação. Não é permitido a um judeu, né, estabelecer novas obrigações no cumprimento de cada mitzvah, com uma única exceção, que é justamente a leitura que ocorre durante o Seder de Pêssah da Agadá. A Torá nos diz que é até mesmo louvável aumentar o relato. Você vai me perguntar, mas como, Átila? Ora, isso é possível na medida em que judeus sentados à mesa, homens e mulheres, tenham se dedicado ao longo do ano ao estudo desses acontecimentos por meio da Torá oral, podendo sempre acrescentar um pequeno detalhe relacionado às pragas, um pequeno detalhe relacionado à abertura do Mar Vermelho, um pequeno detalhe a respeito de tudo que Moshe Rabbeinu e Arão fizeram pelo nosso povo, até que nós iniciássemos a nossa jornada no deserto, de tal modo que, para cumprir esse objetivo central da noite de Pêssah, que é a leitura da Agadá, nós estamos livres e somos mesmo estimulados
a aumentar o relato, trazendo mais detalhes acerca daqueles acontecimentos, mesmo que sejamos estudiosos da Torá profundos, conhecedores anciãos do povo judeu. É preciso falar do êxodo. É uma obrigação a leitura da Agadá. Jamais nos esqueçamos disso. Nós não vamos nos reunir simplesmente para comer ervas amargas, tomarmos 4 taças de vinho e fazermos uma refeição agradável em família. É muito mais do que isso. Nós estamos revivendo o sabor amargo da opressão egípcia e a alegria da liberdade que Hashem, deu ao povo judeu. Portanto, nós devemos reviver a experiência do êxodo. Não apenas, e esse é um ponto fundamental, porque somos obrigados pela Torá, mas porque devemos nos ver, porque devemos nos sentir como se estivéssemos saindo agora mesmo do Egito. E essa é uma obrigação adicional de cada judeu. E os sábios da Torá nos perguntam, será realista acreditar que as gerações seguintes ao êxodo do Egito pudessem estabelecer uma conexão tão significativa com esses fatos, ao ponto de se sentirem como escravos que estão alcançando de fato a sua liberdade? E os mesmos sábios da Torá procuram responder essa pergunta de muitas formas, mas essa é uma pergunta tremendamente atual, sobretudo para uma geração como a nossa do século XXI, porque nós já alcançamos plenamente a nossa liberdade, porque nós vivemos num estado de independência, e sobretudo porque os acontecimentos abjetos da escravidão tiveram lugar milhares de anos atrás. Então, em que medida nós de fato podemos estabelecer uma conexão significativa com esses fatos a tal ponto de nos sentirmos como escravos que alcançam a sua liberdade do Egito? Nós não podemos simplesmente recontar os eventos que envolvem a nossa liberdade sem nos tornar participantes ativos, pessoais dessa história, que é a história do nosso povo. Por que, Átila? Porque não há outra forma de nós internalizarmos as lutas de nossos ancestrais, bem como sua libertação, se nós não adquirirmos aquilo que eu chamo de apreciação. Você vai perguntar aí do outro lado da câmera, mas o que os judeus ganham com tudo isso? Reencenando o êxodo. Apreciação. Mas apreciação do que, Átila? Apreciação da intervenção divina, de todo amor de Akadosh Baruch Hu, de toda a sua misericórdia em relação ao nosso povo. Ou seja, Akadosh Baruch Hu fez os maiores milagres da história humana em favor do nosso povo. Nós tivemos oportunidade de nos sentir realmente como povo escolhido, como filhos primogênitos de Akadosh Baruch Hu, uma intervenção do qual não apenas aquela geração que se libertou do Egito, mas a nossa geração e todas as gerações do povo judeu puderam enormemente se beneficiar. Por quê? Porque a Torá nos diz, se Akadosh Baruch Hu não tivesse nos libertado, nossos filhos e nossas filhas ainda hoje seriam escravos do Egito. Portanto, não basta se ver como alguém que simplesmente deixou pessoalmente o Egito. Nós temos que nos sentirmos como escravos que depois de mais de um século de escravidão, finalmente alcançamos a nossa liberdade. E você vai voltar a me perguntar, mas como fazer isso, Átila? Um dos meus rabinos costuma dizer, nós estudamos Torá com o Talmud aberto comendo choquito. Como nós podemos nos sentir como escravos no Egito estudando Torá, comendo choquito? A Agadá de Pessa, ela foi planejada no conjunto de seus rituais para nos oferecer uma experiência de imersão que nos ajuda a criar esse sentimento, internalizando a realidade dos nossos antepassados. Quando nós comemos ervas amargas, sentimos o peso, a força da opressão que o nosso povo sentiu durante a escravidão. Quando comemos o haroset, podemos nos lembrar da argamassa que deveríamos fazer para trabalharmos duro nas construções egípcias, mas também, quando nos reclinamos para comer matzah e tomar vinho, podemos sentir a alegria da liberdade conquistada pelo nosso povo, além de outros tantos costumes que nós vamos praticar durante a leitura da Agadá, costumes que foram projetados
justamente para reforçar esse sentimento. É assim que nós reencenamos o Êxodo, não simplesmente como alguém que se senta numa sala de cinema e ouve uma bela história sendo contada. Nós vivenciamos isso, cada etapa, internalizando essa experiência, construindo essa conexão, apreciando o amor incomensurável do Criador pelo nosso povo. Portanto, não basta, não é suficiente apenas saber de todos os fatos que tiveram lugar naquele momento histórico. Nós somos obrigados a nos relacionarmos com a história. E você vai dizer, mas como? Como estabelecer esse relacionamento com a história? Durante a Haggadah de Pêssach, durante a leitura, durante o Seder, na casa de cada judeu, na primeira noite, nós falamos, nós respondemos, nós declaramos, nós participamos, perguntando, procurando obter conhecimento. É dessa forma que nós criamos um senso de consciência daqueles eventos em cada um de nós. Por isso, o Seder de Pêssach é tão importante. Esse momento é tão vital para a construção dessa experiência. Ter essa empatia com os nossos ancestrais e buscarmos reviver os acontecimentos do Êxodo definitivamente não é uma tarefa simples. O cumprimento dessa mitzvah é extremamente difícil, porque eu devo insistir em dizer, nós vivemos num estilo de vida confortável e milênios de anos de história se passaram desde os acontecimentos que tiveram lugar durante a escravidão do povo judeu no egípcio. E o Maharal de Praga, como parte dos sábios que procuraram refletir sobre essas questões, ele vai mais longe. E ele ultima que todo judeu deve se ver como parte daquela geração que está saindo, que está deixando o Egito. E eu volto à pergunta que fiz há pouco, isso é possível? Isso é realista? Essa obrigação parece um tanto imprecisa, parece um tanto elusiva. Nossa geração é capaz de alcançar, cumprir essa mitzvah? Ela é, mas é preciso entender como? Então vamos tentar responder a isso, porque a resposta a essa pergunta nos ajuda a começar a entender de que maneira a luz espiritual que desce do trono celestial, que chega ao nosso mundo durante as celebrações do calendário judaico, particularmente de Pêssach, pode nos beneficiar. Para isso, nós temos que começar substituindo a ideia de simplesmente revivermos a experiência do Egito por meio da leitura da Haggadah, para a ideia de que todo judeu é obrigado a deixar para trás os seus confinamentos pessoais. Mitzray, Egito, significa para nós judeus confinamento estreito, que foi exatamente a situação pela qual nós passamos durante mais de um século de escravidão no Egito. Nossa experiência no Egito não pode ser compreendida apenas como uma mera servidão física. Não eram apenas os nossos corpos que estavam escravizados no Egito. Nós precisamos reconhecer que, de alguma forma, essa escravidão ela também teve uma dimensão espiritual. E é por isso que os nossos sábios nos lembram que o povo judeu havia mergulhado 49 graus de impureza. O que isso significa? Significa que nós afundamos nos níveis mais baixos de impureza que podiam haver. E se nós tivéssemos chegado a nível 50, nós teríamos enfrentado a extinção espiritual permanente. A Kadosh Baruch Hu teria que ter encontrado ou reinventado um outro povo que fosse capaz de carregar consigo a mensagem da Torá. Mas o nosso povo obteve, pelos seus méritos, a liberdade. Como a Haggadah afirma, se Deus não tivesse nos tirado do Egito naquele momento, nós ainda hoje seríamos escravos do faraó. Mas espera lá, talvez as gerações que se seguiram logo após a liberdade do Egito não tivessem essa percepção histórica, mas nós, no século XXI, sabemos muito bem, nós estamos perfeitamente cientes de que as dinastias egípcias representadas pelo poder do faraó há muito desapareceram nos anais da história. Então o que a Haggadah está exatamente nos ensinando quando ela nos diz que se a Kadosh Baruch Hu não tivesse nos libertado ainda hoje, nós estaríamos vivendo a opressão no Egito, seríamos escravos do faraó? Exatamente o que a Torá, por meio dos relatos contidos na Haggadah de Pêssach, está nos dizendo? E a resposta, meus amigos, é evidente.
ela não é direcionada apenas ao nosso status físico, mas ao nosso status espiritual. Não se tratava de alcançar a liberdade apenas da escravidão física, mas de um estado de servidão espiritual. Nós poderíamos ter nos tornado escravos espirituais da cultura egípcia. Consegue imaginar algo assim? Que o povo judeu tivesse aberto mão da sua identidade espiritual única e se misturado, se assimilado de forma permanente no interior de uma sociedade tão baixa e caída como a sociedade egípcia até os dias de hoje. É bom que se diga, nós fomos libertos desse destino cruel, porque uma vez que nós tivéssemos nos assimilados dessa forma, a Kadosh Baruch Hu não poderia mais ter resgatado o nosso povo. E é por isso que nós chamamos Pessa também do tempo da nossa liberdade. Mas a maioria das pessoas, quando ouve essa expressão, a relaciona apenas à causa da liberdade física. Mas não, Hashem nos permitiu muito mais do que a liberdade física, nos permitiu a liberdade espiritual que nós alcançamos quando saímos em direção ao deserto. E nós devemos reconhecer que essa liberdade espiritual, ela não foi alcançada apenas uma única vez na história, ou seja, a redenção para o nosso povo não veio apenas em 15 de Nissan de 2448, quando o povo judeu saiu retumbante da terra do Egito, naquilo que nós chamamos de Êxodo. Não, nosso povo obteve essa redenção do Criador em diferentes momentos da nossa história. Acabamos de atravessar a celebração de Purim. O nosso povo também poderia ter desaparecido permanentemente no interior do Império Persa, se o maldito Ramã, seu nome seja apagado, tivesse tido êxito em destruir o nosso povo. De tal modo que a cada festival, a cada celebração do calendário judaico, nós não apenas lembramos dessas ocorrências, nós acessamos a energia espiritual única que é liberada durante esse período respectivo. Em resumo, o calendário judaico não é apenas uma forma de nós recontarmos os eventos ocorridos em cada uma de suas efemérides, em cada uma de suas celebrações. São oportunidades espirituais anuais. Em Yom Kippur, que é a data mais importante do calendário judaico, nos é concedida a oportunidade única para a expiação dos nossos pecados, porque essa energia espiritual é liberada, cada judeu pode acessar ela. Em Shavuot, quando lembramos da entrega da Torá, reafirmamos o nosso comprometimento de cumprir a Torá e seus ditames. E mais uma vez essa energia espiritual está sendo liberada em direção ao nosso povo, para nós nos beneficiarmos de tudo que ela pode nos oferecer na construção da nossa identidade espiritual. E quando nós celebramos Sukkot, sentimos mais do que em qualquer outra celebração judaica, gratidão pela proteção que o Criador nos ofereceu durante o período que permanecemos no deserto. É curioso que as grandes celebrações, as mais significativas do calendário judaico, que eram os festivais em que cada judeu deveria vir a Jerusalém para fazer o seu sacrifício, todos eles estão associados ao momento da nossa libertação do Egito, do período que nós passamos de 40 anos no deserto. Da mesma forma que Yom Kippur, Shavuot e Sukkot, a liberdade que nós alcançamos em Pessa é um processo contínuo e sem fim. Nossa obrigação é tentar alcançar nossa própria liberdade pessoal. E para isso é necessário identificar nos dias de hoje aquilo que nos escraviza, mas sobretudo encontrar as maneiras de superar esse estado de servidão espiritual que nós nos encontramos na medida em que cedemos às amarras que nos aprisionam à escravidão em pleno século XXI. Entenderam agora o que a Gadá quer dizer quando ela nos ensina que em cada geração um homem é obrigado a se sentir como se ele próprio estivesse deixando o Egito? É porque nós estamos deixando não o Egito físico, mas deixando o Egito espiritual. Todos nós temos o nosso próprio Egito, as nossas
dificuldades, os nossos desafios, as nossas lutas, e isso pode assumir nas nossas vidas muitas formas. Pode ser uma inclinação pessoal para o cometimento de algum pecado, o adultério, o alcoolismo, o tabagismo, seja lá o que for, ou pode ser o resultado da influência da cultura geral em que estamos todos mergulhados. O fato é que a cada ano nós recebemos da providência divina uma energia espiritual para nós, que é uma energia muito especial para nós confrontarmos aqueles que são os fatores que nos fazem vivermos como escravos e superarmos. A liberdade física, ela não é suficiente para alguém se considerar verdadeiramente livre, e ao nos libertarmos dos pensamentos alienígenas de uma cultura e de valores que não nos pertencem, nós podemos fazer verdadeiramente desse peça o tempo, meus amigos, da nossa liberdade. Hag, Peça, Caché, Samea.